Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para fazer a leitura dos profetas menores, o profeta Malaquias, nosso terceiro encontro. Trabalhar Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. O mensageiro da aliança. Ouçamos, nós vamos dividir esse capítulo em dois. Então, ouçamos o capítulo 3, versículo 1 a 12. Diz Malaquias: Vejam, estou mandando o meu mensageiro para preparar o caminho à minha frente. De repente vai chegar ao seu templo o Senhor que vocês procuram, o mensageiro da aliança que vocês desejam. Olhem, ele vem, de Javé dos Exércitos. Quem poderá suportar o dia de sua vinda? Quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Pois ele é como o fogo do fundidor, é como o sabão das lavadeiras. Ele vai sentar-se como aquele que refina a prata. Vai refinar e purificar os filhos de Levi, como ouro e prata, para que possa apresentar a Javé uma oferta que seja de acordo com a justiça. Então, como nos tempos antigos, como nos anos passados, a oferta de Judá e Jerusalém será agradável a Javé. Eu virei até vocês para fazer o julgamento. Serei uma testemunha atenta contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra todos os que juram falso, que roubam o salário do operário, contra os opressores da viúva e do órfão, e contra os que violam o direito do estrangeiro. Esses não me temem, diz Javé dos Exércitos. Voltem para mim. Eu sou Javé e não mudo. Vocês, ao contrário, filhos de Jacó, vocês não se definem. Desde o tempo de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardam os meus decretos. Voltem para mim, que eu também voltarei para vocês, diz Javé dos Exércitos. Mas vocês perguntam: em que precisamos voltar? Pode um homem enganar a Deus? Pois vocês me enganaram. Vocês perguntam: em que te enganamos? No dízimo e na contribuição. Vocês estão ameaçados de maldição. E mesmo assim, estão me enganando. Vocês e a nação inteira. Tragam o dízimo completo para o cofre do templo, para que haja alimento em meu templo. Façam essa experiência comigo, diz Javé dos Exércitos. Vocês hão de ver, então, se não abro as comportas do céu, se não derramam sobre vocês as minhas bênçãos de fartura. Acabarei com as pragas das plantações, para que elas não destruam os frutos da terra e nem devorem a vinha do campo, diz Javé dos Exércitos. Todas as nações chamarão vocês de felizes, pois vocês hão de ser um país de delícias, diz Javé dos Exércitos. Este é o texto que nós vamos refletir hoje do profeta Malaquias. Capítulo 3, versículo 1. Vejam, eu estou mandando meu mensageiro para preparar o caminho à minha frente. De repente, ele vai chegar ao seu templo. O Senhor que vocês procuram, o mensageiro da aliança que vocês desejam. Olhem, ele vem, de Javé dos Exércitos. Javé, na primeira pessoa, diz: eu estou mandando. É ele quem dá autoridade.
Quem Javé está mandando? Quem é este? O meu mensageiro, Malaquí. O pronome possessivo meu. Ele pertence a Javé. Javé é o autor do envio. Ele é o Malaquí. Aí vem o nome Malaquias, é um mensageiro. A finalidade do envio, para preparar o caminho à minha frente. O caminho de Deus. No caminho, o mensageiro vai à frente para preparar a estrada. Usado no Novo Testamento para João Batista, que vai à frente e prepara o caminho de Jesus. Agora aparece uma outra pessoa. Esse Malaquias, esse mensageiro, esse Malaque, é uma outra pessoa, parece. Existe o mensageiro e a sua missão. Numa forma inesperada, vai chegar no templo de Javé. Seu significa que o templo pertence a Javé. O templo de Jerusalém é seu, refere a Javé. Ele é o Senhor, que com o artigo se refere a Deus. Este Senhor que os judeus procuram. Agora diz que este mensageiro da aliança, então ele diz que esse mensageiro é o mensageiro da aliança. Existem dois mensageiros. O primeiro que é mensageiro de Javé e o segundo que é mensageiro da aliança. Primeiro vem o arauto, mensageiro que prepara o caminho. Depois vem em pessoa aquele que é desejado e procurado, Deus, o Messias. Ele vem. Disposição para reconhecer a vinda, e eles possam ver. Então ele suplica, imperativo. Olhem, capítulo 3, versículo 2. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Pois ele é como o fogo do fundidor, é como o sabão das lavadeiras. Aqui analogias sobre o mensageiro da aliança. O juízo pelo fogo faz parte da mensagem judaica, em diferentes épocas. É fogo que tudo consome e purifica. O povo fiel se escandalizava de ver que os grandes e exploradores, isto é, aqueles que oprimiam o povo e faziam mal, que prejudicavam os outros e levavam sempre o melhor, e ainda mais, eram respeitados, que Deus não vai deixar impune, Deus vai intervir, vai passar as coisas pelo fogo, a justiça será restabelecida, Deus vai lavar tudo. Capítulo 3, versículo 3. Ele vai sentar-se como aquele que refina a prata, vai refinar e purificar os filhos de Levi, como ouro e prata, para que possam apresentar a Javé uma oferta que seja de acordo com a justiça. Javé vai agir e vai passar os sacerdotes no fogo para purificar, refinar, como a prata e o ouro passam pelo fogo para ser purificado. Assim a oferta dos sacerdotes, dos filhos de Levi, serão aceitas, pois será feita de acordo com a justiça. Versículo 3, 4. Então, como nos tempos antigos, como nos anos passados, a oferta de Judá e Jerusalém será agradável a Javé. Depois dos sacerdotes serem purificados e voltarem à pureza dos tempos passados, as ofertas serão aceitas por Javé. Capítulo 3, versículo 5. Eu virei até vocês para fazer um juramento. Serei uma testemunha atenta contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra todos os que juram falso, que roubam o salário do operário, contra os opressores da viúva e do órfão, e contra os que violam o direito do estrangeiro. Esses não me temem, de Javé dos exércitos. Aqui aparece uma lista de que Javé se põe contra testemunha num processo.
né? Então nós vamos ver. Lembrando que aqui está alguns elementos da aliança. De um lado, adorarás só a Deus, não terás outro Deus, né? Não levar seu nome em vão, corresponde aos 3 primeiros itens. Primeiro, contra os feiticeiros, é um pecado contra Deus. Contra os adultos, é o pecado contra Deus, é uma idolatria. Porque o adultério no Antigo Testamento sempre estava ligado à idolatria. Contra os que juram falso, pecado contra Deus, perjúrio. Então isso se faz referência aos mandamentos, a primeira parte dos mandamentos que se refere a Deus. Depois, contra os que roubam o salário do operário, é um pecado social. Contra os opressores da viúva e do órfão, é um pecado contra a justiça social. Eles cometem injustiça. Contra os que violam o direito do estrangeiro, também é uma injustiça social. Diante dessa realidade, daquilo que se ofende a Deus, daquilo que se ofende ao próximo, Deus diz, voltem para mim. Capítulo 3, versículo 6. Eu sou Javé e não mudo. Vocês, ao contrário, filhos de Jacó, vocês não se definem. Só se pode entender se existe fidelidade a Deus. E por não serem fiéis, eles agindo assim, não se definem. Os filhos de Jacó, Israel. Capítulo 3, versículo 7. Desde o tempo de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardam os meus decretos. Voltem para mim, que eu também voltarei para vocês. E Javé dos exércitos. Mas vocês perguntam, em que precisamos voltar? O tempo da infidelidade dos sacerdotes vem de longe. Não é de agora. Não é de agora que eles se afastaram dos estatutos e deixaram de guardar os decretos de Javé. Javé faz um convite de retorno. Os sacerdotes devem tomar a iniciativa para que também Javé volte a eles. Javé exige, no caso, para que ele possa voltar, que haja uma conversão, uma mudança. Mas mesmo assim, eles se fazem de sonsos, fazem de bobos, fazem de não entender. Versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Pode um homem enganar a Deus no dízimo e na contribuição? Existe um gesto concreto que os sacerdotes enganam a Deus e fazem de desentendidos, dizendo, como enganamos a Deus? Javé responde, no dízimo e na contribuição. Oferecer o dízimo para Javé era um modo de reconhecer o Senhor da terra, prestar-lhes homenagem e atrair a bênção divina. Capítulo 3, versículo 9. Vocês estão ameaçados de maldição, e mesmo assim estão me enganando, vocês e a nação inteira. Ao enganar Deus no dízimo e na contribuição, as ofertas, os sacerdotes e também o povo ficam ameaçados de maldição. Capítulo 3, versículo 10. Tragam o dízimo completo para o cofre do templo, para que haja alimento em meu templo. Façam essa experiência comigo de Javé dos exércitos. Vocês vão de ver, então, se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vocês as minhas bênçãos de fartura. Javé pede para que o dízimo seja completo, não parcial, a fim de que encham o cofre do templo. Javé faz uma exigência que o povo deve cumprir. Encontra-se nas necessidades econômicas da casa de Deus. O sinal da prova
de conversão do povo é que o povo seja justo com o dízimo. É com o dízimo que sustenta o culto, os sacerdotes, as despesas das obras do templo e todo o trabalho de manutenção do templo. É desse dízimo que se ajudam os necessitados, as viúvas e os órfãos. Javé convida para que os judeus e sacerdotes façam a experiência do dízimo. Em resposta, ele dará chuvas para o plantio, abrirei as comportas do céu e a boa colheita, bênçãos de fartura. A bênção ao trabalho. Capítulo 3, versículo 11. Acabarei com as pragas das plantações para que elas não destruam os frutos da terra, nem devorem a vinha no campo, diz o Senhor dos Exércitos. A bênção será dada e a colheita será abundante. As pragas que destroem os frutos da terra e devoram as parreiras não atingirão aqueles que se fazem fiéis no dízimo. Capítulo 3, versículo 12. Também as nações chamarão vocês de felizes, pois vocês hão de ser um país de delícias, de Javé dos Exércitos. Israel será a terra da prosperidade, país de delícias, reconhecido por todas as outras nações. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.